Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre aponta. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, pela cruz, faz-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, oh yeah, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, oh yeah, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo veio aqui. A face adorada de Jesus verei, oh yeah, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. A face adorada de Jesus verei, oh yeah, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. Para quem? Para quem? Para quem? A Jesus, minha luz, que me quis salvar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Graça e paz, queridos. Que Deus possa continuar vos abençoando em nome de Jesus. Estamos entrando aqui no ar um pouco mais cedo do horário previsto, às 23 horas. Desde já, entre em contato com seus irmãos, amigos, familiares, para que a gente possa compartilhar algo da parte de Deus, algo que o Espírito Santo tem compartilhado conosco. Depois de um culto maravilhoso, hoje à noite, sexta-feira, na Rua da América 36, na Restaurando Vidas, a igreja que ama a palavra. Estamos aqui, tem um tempo que a gente não grava live, e a gente estamos aqui para compartilhar algo da parte do Senhor. Desde já, quero louvar o nome do Senhor pela tua vida. Entre em contato aí com teus amigos, teus irmãos, para a gente juntos, nessa noite de sexta-feira, a primeira sexta-feira de julho
este mês abençoado. A gente estamos aqui para compartilhar algo da parte do Senhor. Sou o Bispo Manuel Ângelo, quem está filmando é a nossa obreira querida, missionária do Senhor, Emanuele. Aonde vamos ler é a segunda carta do meu escritor bíblico predileto. Meu escritor bíblico predileto é o apóstolo Paulo, porque foi a ele que Deus revelou a sua graça e ele, inspirado pelo Espírito, deixou registrado 14 livros da Bíblia, dos 66, embora o autor de Hebreus não seja revelado, mas eu acredito que o escritor de Hebreus é Paulo. Eu acredito, não está escrito em lugar nenhum, mas eu acredito. Pela leitura, pelo conteúdo, pelas saudações, pelo início do livro, como termina, é fácil entender que é uma escrita paulina. Por que eu gosto tanto desse escritor? Porque o centro da sua mensagem, do seu ensino, anablacando cobidarasai, era Cristo. O centro da mensagem, do ensinamento de Paulo era Cristo. Você quer conhecer Cristo? Olhe para as epístolas e cartas de Paulo. Os evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, mostram o seu nascimento, sua infância, sua pré-adolescência, depois ali a história é encerrada nele com 12 anos e depois ele reaparece com 30. E Paulo revela a nós, como igreja, o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo, o temperamento de Cristo, a essência de Cristo foi revelada a Paulo por intermédio da graça, pela inspiração do Espírito. Então, por isso que eu gosto tanto desse escritor, porque o Espírito Santo lhe usou para revelar Cristo a nós. E aqui na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, é algo impactante, já que temos ensinado e temos falado tanto sobre renovação de mente. Na carta dele aos irmãos de Roma, Anablaçaio, ele ressalta muito o quanto devemos renovar a nossa mente na palavra. Porque pensamentos se transformam em palavras. Palavras se transformam em ações. E ações se transformam num estilo de viver. Então, por isso que é importante a gente estar sempre renovando a nossa mente na palavra. A gente está sempre pedindo a direção do Espírito, a inspiração dele para a revelação saltar o nosso espírito. Procure todo dia gastar um tempo renovando a sua mente nas verdades da palavra. Procure todo dia, assim como você alimenta seu corpo pelo menos 3 vezes ao dia, alimente seu espírito. Entenda isso. Jesus, num deserto, na tentação, ele disse para Satanás que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Trazendo para os dias atuais, nem só de comida vive o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é alimento. A palavra é o pão que alimenta nosso espírito. A palavra é a água que sacia nossa sede espiritual. O profeta, profetizando sobre o final dos tempos, ele disse e profetizou que haveria fome, que haveria sede, não fome de pão, não fome de comida, não sede de água, mas da palavra. Há uma sede,
muito grande na humanidade, das verdades da palavra. Há uma fome. Infelizmente, em muitas igrejas, as pessoas entram com fome e saem mais com fome ainda, porque a palavra não ocupa a primazia no culto. A palavra não ocupa a primazia do culto. É oportunidade, é conjunto, é tanta coisa que quando chega a hora da palavra o povo já está cansado, afadigado, não vê a hora de ir para casa. Mas na Restaurando Vida é diferente, porque não somos melhores que ninguém, mas a palavra tem que ter primazia. O primeiro lugar é dela, na Ablaçai. Pode não ter louvor, não tem problema algum. Pode não ter conjunto cantando, não ter peça de teatro, não tem nada, não tem problema algum. Mas os cristãos não podem sair da igreja sem ouvir a palavra. Sem uma porção boa na raia da palavra estarem no seu espírito, no seu estômago espiritual. Não podemos sair de um culto com mais fome do que entramos. O culto é o lugar do alimento. A Bíblia diz em João 10 que Jesus, o porteiro abre a porta para Jesus, naquela analogia, e Jesus conhece as ovelhas pelo nome e as chama para fora para as alimentar. Você, como ovelha, precisa ser alimentado todo dia. Todo dia se alimentar do pão da palavra. Tá, queridos? Que pouco a Manuela vai dizer que já está aí. 2 Coríntios 4,13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Nós cremos. Paulo escrevendo a segunda carta dele à igreja de Corinto. Nós cremos também, por isso também falamos. Criei, por isso falei. Por que falei? Porque criei. Minha fala está em harmonia com minha crença. Minha fala tem que estar em harmonia com a minha crença, com o que eu acredito. A minha fala tem que estar em harmonia com aquilo que a palavra de Deus diz. E para que isso aconteça, eu tenho que ajustar minha crença com as verdades reveladas da palavra. Minhas crenças têm que estar em harmonia com o que a palavra de Deus diz. Meus pensamentos têm que ser moldados de acordo com o que a palavra de Deus diz, já que somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, já que temos aquilo que a Bíblia diz que temos, já que podemos aquilo que a Bíblia diz que podemos. Mas isso eu tenho que fazer diariamente. Assim como você vai alimentando o teu corpo diariamente, vai alimentando também o seu espírito com essas verdades. Criei, por isso falei. Uma crença equivocada, uma crença fora da harmonia da palavra, só vai te fazer declarar e falar coisas que não tem nada, absolutamente nada a ver com a palavra e nem com a fé. Porque se tem algo que a minha fé depende, é da palavra. A minha fé depende exclusivamente da palavra. A minha fé tem que estar estabelecida na Ablaçai, neste alicerce. A minha fé tem que estar estabelecida neste alicerce. Para que a minha declaração de fé esteja em harmonia com as verdades da palavra. Criei, mas ele não só creu. Já que a fé fala, essa crença tem que ser agora declarada, falada. Essa crença agora tem que ser verbalizada. Quanto mais eu creio em cura, mais
eu falo, eu declaro que pelas pisaduras dele eu fui sarado. Quanto mais eu creio em prosperidade, mais eu declaro que ele se tornou pobre na cruz para me fazer rico. Quanto mais eu creio nessa verdade, nessa revelação, eu louvo a Deus agradecendo a salvação da minha mãe, das minhas irmãs e do meu sobrinho. Por quê? Porque criei. Por isso falei. Falei aquilo que creio. Atos 16:31. Crer, Manuel Ângelo, no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Eu creio, mas eu tenho que falar. Eu creio, mas eu tenho que declarar. Criei, por isso falei. Olha como ele chama a nossa atenção para que a gente venha ajustar nossas crenças com as verdades da palavra. Por isso que muitos cristãos declaram e falam coisas que nada tem a ver com a Bíblia. Porque eles não fazem, eles não atentam para esse processo, que é o processo de renovar a mente na palavra, porque eu renovando minha mente na palavra, eu vou conseguir mudar a maneira de eu falar. Por que às vezes declaramos aquilo que o mundo está declarando? Porque meus pensamentos não foram renovados na palavra, não foram transformados pela palavra. Quando eu faço esse processo de renovar a mente na palavra, renovar meus pensamentos na palavra, minha fala começa agora a mudar, as minhas declarações começam a mudar, porque eu estou fazendo os ajustes necessários na minha crença. É comum você encontrar cristãos declarando fracasso, tristeza, derrota, desemprego, morte, dor. Mas por quê? Porque eles não entenderam ainda esse processo de renovar a mente na palavra e ajustar tudo isso com aquilo que a palavra de Deus diz, para que seu vocabulário agora seja um vocabulário de fé. Quer ver uma coisa? É uma coisa interessante. Qualquer estudioso da Bíblia, na Bíblia, procure nos evangelhos, nas cartas e epístolas de Paulo, Jesus declarando algum tipo de palavra de certeza e dúvida. Você não encontra. Você não encontra. Jesus falando, declarando algum tipo de declaração de dúvida, de incerteza. Mas Bispo Manuel, mas ele era Jesus. Pois é, mas eu não fui agora e você convidado a andar de acordo com como ele andou? Nós não fomos chamados à graça salvadora de Cristo para a gente andar em harmonia com o que ele fez? Tanto é que ele mesmo declarou que se nós tivermos fé nele, nós podemos fazer obras até maiores. Mas eu tenho que olhar como foi que Jesus lidou, como foi que ele lidou com as circunstâncias contrárias desta terra. Como foi que Jesus lidou com as tempestades. Eu tenho que observar como ele lidou com a tempestade para eu lidar com as minhas tempestades também. Como foi que Jesus lidou com as aflições desta vida? Eu tenho que olhar para ele. Como Paulo mesmo fala, o escritor aos Hebreus diz, olhando firmemente para Moisés, não, para Jesus. Olhando firmemente para Ezequiel, um dos grandes profetas, não, para Jesus. Olhando firmemente para Salomão, um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra, não, olhando para Jesus. Olhando firmemente para Jó, o patriarca, não, olhando para Jesus. Eu tenho que olhar para Jesus. E como é que eu olho para Jesus, já que ele fisicamente não está mais em nosso meio, faz milênio? Eu olho para a palavra revela Jesus. A palavra mostra quem é Jesus. A palavra nos mostra como devemos andar, como ele também andou. Como devemos falar, como ele também falou. Como devemos pensar, como ele também pensou. Como devemos olhar, como ele também olhou.
É por isso que os cristãos às vezes andam em fracasso, em derrota, em tristeza e não sabem como sair dessa situação. Aí eles apelam para os argumentos religiosos. Aí eles começam a sair por todo mundo, para as redes sociais, telefonar para um, para outro. Ou vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim. E às vezes ele pensa que isso está lhe ajudando, quando na verdade está até lhe atrapalhando. Porque a fé precisa de uma concordância para ela funcionar. A fé precisa de uma concordância. Mateus 18:18. O que ligar na terra, ligou no céu. Mateus 18:19. Se dois concordarem a respeito daquilo que pedirem, os céus concordam. Por que os céus concordam? Porque houve uma concordância aqui embaixo. E não precisa de 4, 10, 15, de 2. Porque precisa ter uma concordância. Como foi que Jesus lidou com a traição? Eu tenho que olhar para ele e procurar me posicionar em fé, olhando para a palavra e agir à altura. Por que Jesus, Paulo mostra muito isso, e ele aprendeu com Jesus. Tanto é que ele escrevendo para a igreja de Corinto, no primeiro livro, capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, irmão de Corinto, como eu fui de Cristo. E olha que Paulo não conheceu Jesus fisicamente. O encontro dele com Jesus, embora tenha sido pessoal, mas foi no caminho de Damasco. Ele indo perseguir os nossos irmãos. Então procure ajustar sua crença com as verdades da palavra. Crie, por isso falei. Mas ele falou o quê? Bom, ele falou aquilo que ele estava estabelecido em crença. E essa crença estava estabelecida aonde? Na palavra. Sua crença tem que estar estabelecida nesse alicerce. Lembra que Jesus comparou o homem que ouve essa palavra e pratica como aquele que construiu sua casa sobre a rocha? Aí ele fala que vem tempestade, vem chuva, ventania, como teve agora ontem no sul. Então você tem que construir sua casa em cima das verdades reveladas da palavra, para você caminhar com base nessas verdades, em nome de Jesus. Tem alguém aí, nossa irmã Emanuele? Quero mandar um abraço para as pessoas que estão... Cristiane, um beijo. Fez falta hoje no culto, hein, Cristiane? Onde tu anda, minha ovelha? Patrícia, um beijo. Deus te abençoe. Uma boa noite de sexta-feira. Um bom final de semana que logo mais se inicia à meia-noite. Hilarino Figueiredo. Grande amigo Hilarino. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Um bom final de semana. Etienne Lopes. Deus te abençoe, Etienne. Uma boa noite, um bom final de semana. Gabriel. Deus abençoe. Gabriel operou hoje, está bem, graças a Deus. Está bem, graças a Deus. Deus usou os médicos e ele saiu bem dessa, em nome de Jesus. Gilza Ribeiro. Deus abençoe minha irmã Gilza, abençoe Juarez, filhos, netos. Deus continue vos abençoando. Pastora Rose. Deus abençoe a pastora Rose, pastor Getúlio, Nicolas, Douglas, que essa família seja cada dia abençoada. Um bom final de semana. Daqui a pouco começa o final de semana, meia-noite. Iniciamos o sábado, o primeiro sábado de julho. Presbítera Graça. Deus abençoe a presbítera Graça. Um beijo para Laurinha. Eu estou com a saudade de Laurinha, rapaz. Um beijo para Laurinha, Vanessa, Miguel. Tá? Um abraço para o pastor Luiz, um abraço aí para o irmão José. Louvado seja Deus. Dentro de poucos dias, a Restaurando Vida está sendo inaugurada aí em Araruama. Rosinei. Deus abençoe a diaconisa Rosinei. Um abraço aí para o pastor Léo. Tá frio aqui, ó. Como é que o bicho Manuel tá? Ó. Tá frio, hein? Imagina aí, Rio das Ostras, hein? Um abraço para a diaconisa Rosinei. José Rodrigues. José Rodrigues está lá. Ou é o pastor Rodrigo, ou é o José Rodrigues. É o pastor Rodrigo. Ou José Rodrigues lá também de Nova York, né? Elisete.
Um beijo para minha obreira querida Elisete, manda um abraço aí para o Rogério, um abraço para o Rodrigo e para o Rafael, é os 3 R. A obreira Elisete tem 3 R em casa, Rogério, Rodrigo e Rafael. Lá a chapa é quente mesmo. Luciana, Deus abençoe Luciana. Simone, Um beijo para Simone, Marcone, que passou hoje lá na igreja, deu um alô. Vocês vão ter um bom final de semana. a Simone está pedindo oração. Eu quero orar sim, Simone. Quero orar por você, orar por tua família. Se algo não está bem, vai ficar bem. Acredite, minha ovelha. Acredite que algo vai ficar bem. Se algo não está bem, vai ficar bem. Maior é Deus, nosso Pai querido. Dorilene, um beijo. Um bom final de semana para todos vocês. Daqui a pouco começa o final de semana, nosso primeiro final de semana de julho. Pastor Mano Dias, Pastor, presidente Mano Dias da Unieb, um abraço, um beijo, um abraço para a família. Deus continue abençoando o nosso querido pastor. Wanda Costa, Wanda, manda um abraço aí para Diácono Carlos Costa, para Lucas, para sua filha, um beijo para toda a família. Eu sempre esqueço o nome da filha da Wanda, eu sempre esqueço, mas eu vou lembrar. Deus abençoe ela também, a todos em nome de Jesus. Voltando aqui para a gente concluir, Emanuele, já estamos concluindo. Procure renovar a mente na palavra. Isso é um processo, tá, queridos? Eu vou fechar a Bíblia, para não demorar. Isso é um processo. Isso é um processo. Não pense você que renovar a mente na palavra é algo que a gente faz de um dia para o outro. Não funciona assim. É diariamente, passo a passo, um degrau de cada vez. a Wanda falou que o nome da filha dela é Vitória. Vitória. Então não dá para esquecer, Manuel. Como é que vai esquecer o negócio? Eu não vou esquecer mais não. Vitória. Um beijo para Vitória. Ela tá uma moça, hein, Manuel? O Rogério está assistindo e ele te mandou um abraço. Um abraço para o meu amigo Rogério. Será que ainda continua sendo flamenguista? Estou torcendo aqui para ele deixar de ser. Ô, rapaz, não é mole não, hein? Fiquei sabendo aí, parece que o Flamengo arrebentou ontem, hein? Mas eu sequei. Queridos, isso é um processo, tá legal? Para simplificar bem, quando você entra no meu tempo, no tempo da Manuela era diferente. No meu tempo, você ia para a escola, para o jardim de infância. Aí ali você depois ia para o CA. Olha o processo. Para o CA, você ia para o primeiro ano do primário, antigamente. Aí segundo ano do primário, terceiro, quarto ano. Você concluiu o primário. Aí você entrava no ginásio. 5ª série, 6ª série, 8ª série, encerrou o ginásio. Você se formava no ginásio. Olha o processo. No jardim de infância é mais só brincadeirinha. Quando você chega no CA, no CA, antigamente, você começa a lidar com as letras. Não é com as palavras, não, é com as letras. Olha o processo. Você começa a conhecer as letras para depois você conseguir formar as palavras. Olha o processo. Esse mesmo processo deveria acontecer na vida cristã em todas as igrejas. O novo convertido começar agora, já que nasceu de novo, se adaptar agora a essa nova realidade de vida. Como pensar, e você só consegue mudar o teu vocabulário se mudar a maneira de você pensar. Você só consegue mudar o seu vocabulário se você mudar a maneira de você pensar. Por que Paulo falava a palavra da fé? Que ele também escrevendo para a igreja de Roma, no capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, onde ele trata do assunto da boa confissão de fé, ele diz que vocês vivam, ouçam, declarem a palavra da fé que pregamos. Então, além de Cristo ser o centro da mensagem de ensinamento de Paulo, a mensagem de Paulo era boas novas, inflamada de fé. Quando ele escreveu para a igreja de Filipos, no capítulo 4, versículo 13, ele disse: posso todas as coisas. Detalhe, ele estava preso. Naquele que me fortalece.
Olha a declaração de Paulo como estava em harmonia com a palavra. Então assim tem que ser sua declaração também. Sua declaração tem que... O mundo está falando de desemprego, você fala de portas abertas. As circunstâncias podem estar dizendo para você que seu marido nunca vai se converter. Pastor Manuel, quanto mais eu oro por ele, mais ele bebe. Pois é, mas isso é um engano. Você está deixando o que você vê matar o que você crê. Você está deixando o que você vê matar o que você crê. O que você crê? Você, afinal de contas, crê na salvação do seu marido, do seu filho, da sua filha ou não? Bispo Manuel, eu creio. Então por que você está olhando para a bebida dele? Quando, na verdade, você deveria estar olhando, meu amor, para a palavra. Pastor Manuel, meu gerente, ele é carrasco comigo, mas Deus não mandou você olhar para o seu gerente, Deus mandou você interceder por ele, abençoar ele e declarar a palavra. Você tem que declarar a palavra. Você não tem que declarar o que ele está fazendo com você, nem como ele é. Edilene. Sidney? Edilene. Edilene é lá de Várzea, nossa querida lá de Várzea. Um beijo para ela, para as filhas. Te amo, minha ovelha. Estou com saudade, não pude estar aí essa semana. Mas semana que vem estou firme e forte aí, dando aula para vocês em nome de Jesus, inspirado pelo Espírito. Então, ajuste seus pensamentos com essa palavra. A Manuele está estudando. Para ela se dar bem nas provas, o que ela tem que fazer? Bispo Manuel, ela tem que estudar a matéria para ela tirar uma nota boa. Não é só isso. Não. Além de estudar, ela tem que ajustar seu aprendizado com o que o professor lhe ensinou. Ela tem que fazer um ajuste. Ela não pode ir para outra linha, ela tem que estar em harmonia com o que ele ensinou em sala de aula e o que ele mandou ela pesquisar e ler. Por que você não aplica? O princípio não é o mesmo? Por que você não faz o mesmo com a palavra? Faça o mesmo. Quando você estiver passando por uma tempestade, você tem que imitar o que Jesus fez. O que Jesus fez? Mandou ela parar. Bispo Manuel, mas eu não sou Deus. Você não é Deus, nem muito menos eu. Mas eu tenho que agir do jeito que o meu Jesus mandou. Ele falou para a figueira, nunca mais ninguém coma fruto de ti, em Marcos 11:14. Quando chega em Marcos 11:23, ele diz, vocês têm que falar com o monte. Quer dizer que ele falou com a figueira e agora está mandando eu falar com o monte? Então eu tenho que imitar ele. Assim que eu entrei na igreja que eu me converti, eu escutei durante anos, a fé remove montanha. Para finalizar, não, a fé não remove nenhuma pedrinha, quem dirá uma montanha. O que remove a montanha não é a fé, apenas. O que remove a montanha é você falar com fé com ela, porque Jesus usa 4 vezes o verbo dizer, no mesmo versículo, 4 vezes o verbo dizer. Em verdade vos digo, que aquele que falar com este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu espírito, mas crer que acontecerá aquilo que diz, tudo o que disser lhe acontecerá. Mas o que você anda dizendo? O que você anda declarando? Tu olha para o teu salário mínimo e diz, é mínimo, aí ele ainda diminui mais, porque você declarou e falou, e há poder em tudo que tu fala. Tu tem que olhar para o que parece pouco e dizer, a bênção de Deus está aqui. Tu tem que pegar o teu salário e dizer, a bênção de Deus está nesse meu salário. Aí ele multiplica. Como Jesus pegou os poucos pães e peixes e deu graça, mas ele não disse que era pouco, embora fosse. Porque aquilo que você diz vem de uma fonte, vem do teu espírito. E se a tua fonte estiver contaminada, como uns dias desses a água da SEDAI estava, da SEDAI. Então sua fonte tem que estar límpida, tem que estar transparente, tem que estar na palavra. Aí você fala o que a palavra de Deus diz a respeito de qualquer situação, a respeito de qualquer circunstância. Não vai dar tempo de eu contar aqui agora. Eu indo para Belo Horizonte, eu falei com o motor do meu carro, que ferveu. E o carro não foi me deixar até em Belo Horizonte, na casa do pastor Ilei. O mecânico disse, não liga o carro não, se ligar vai bater o motor. Não bateu não. O senhor falou com o motor de
O Senhor falou com o motor do carro. Ah, Jesus falou com o vento. O Senhor falou com o motor do carro. Ah, Jesus falou com o mar. Moisés falou com a rocha. Deus mandou o profeta Ezequiel falar com o osso. Por que, Manuel, eu não posso falar com o motor de um carro? Por que eu não posso falar com a minha saúde? Por que eu não posso falar com minha carteira? Por que não? Por que eu não posso falar com o meu salário no final do mês? Você é abençoado por Deus e aquilo cresce. Por que não? Se Jesus abençoou os pães e os peixes, você abençoa tudo que você compra e põe dentro da tua casa? Você vai ao mercado, você chega, já vai comendo biscoito, tomando Danone, comendo antes de abençoar? Por que você não abençoa? Jesus não abençoou os pães e os peixes? Tudo que você comprar no mercado, põe na mesa, consagra, unge e abençoa. E declara, vocês vão multiplicar. Siga a palavra. E Deus seja contigo. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, quero apresentar Simone, quero apresentar Gabriel e te agradecer por ele ter se saído bem nessa pequena cirurgia. Quero louvar o teu nome pela vida de cada um dos meus amados que estão ligados em fé comigo, meu Pai, nesta live, nessa primeira sexta-feira de julho. Graças te dou, meu Pai, porque essa pandemia dos infernos está saindo do nosso país, está indo embora do Brasil. Eu louvo o teu nome, meu Deus, porque nós estamos se tornando mais fortes, a nação brasileira está se fortalecendo, as empresas vão se erguer. Eu creio, meu Deus, o seu Jorge, o Bem Casado Lanche, o Point Gospel, a Cristiane, o Paladar Santo Cristo, a Obreira Ângelo, o Aloy Firra, a Iloves Firra, meu Deus. Vai, Pai, em nome de Jesus, Bigode, o Washington, meu Deus, o Senhor está dando sabedoria, o Carlos, a Janaína, o Senhor está levantando empresários novos, tem que ter visão de águia, meu Deus. E o Brasil, meu Pai, está se levantando. Eu abençoo o prefeito do Rio, o governador, dê sabedoria a esses homens para cuidar desse estado. Eu abençoo o presidente da República, lhe dê sabedoria do alto para ele cuidar desta nação. Meu Deus, ajude o nosso país no seu devido lugar. Napracando Cobidaraçu. Aqueles que estão em casa agora, eu convido a estender as mãos para essa bandeira. Estenda as mãos para essa bandeira. Em nome do Senhor Jesus, você que é brasileiro, independente de ter votado nele ou não, eu não votei para presidente. Eu não votei para presidente. Mas eu sou brasileiro. Para esse país dar certo. Cabe a nós torcer para esse país se levantar. Esse país tem tudo para ser uma grande potência no mundo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu abençoo. Não sei o que está acontecendo com a Simone, mas que o Senhor ponha a mão, lhe dê saúde, lhe dê paz. Todo levante do adversário contra ela e contra meus irmãos caiam por terra. Em nome de Jesus. Eu abençoo a diaconisa Rose, o pastor Léo. Eu abençoo a cada um dos meus queridos irmãos, das minhas queridas irmãs, em nome de Jesus. Dê fome a teu povo, não fome de pão. Dê sede a teu povo, não sede de água, mas da tua palavra. Nos ajude, Senhor, a ajustar nosso pensamento às verdades da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Te recomendo esse livro que acabei de ler, 370 páginas, A Bênção do Senhor, Kenneth Copeland. Quando você compra um livro, você não está gastando, investindo em você. Daqui uns dias vai ter ele na nossa livraria. A Bênção do Senhor, Kenneth Copeland. Um livraço. Um livraço. Acabei em janeiro. Mas um livro que, Deus te abençoe. Um bom final de semana. Se Deus quiser e Cristo nos ajudar, domingo a gente grava mais uma live. Eu amo fazer live com vocês, tá bom? Vocês são abençoados do Senhor. Fiquem todos na paz.
Ore pelo Bispo Manuel e por minha família. Ó, um beijo para vocês.